Opa, tudo bem, pessoal? Então hoje a gente vai dar continuidade aí aos nossos estudos de falhas de mercado, tá? Como prometido, hoje a gente vai falar sobre bens públicos e vamos falar um pouco também sobre bens de recursos comuns, né? Falar de tragédia dos comuns. Bom, vamos dar sequência aqui ao nosso curso, né? Então, bom, pessoal, se vocês se lembram lá de micro 1 lá, existiam duas características que diferenciavam os bens públicos dos bens privados, né? Uma delas é a exclusibilidade, né? Então, um bem excludente é aquele cuja propriedade é exclusiva, isto é, se o proprietário consegue prevenir que outros o usem. Então, a exclusibilidade é um sinônimo de direito de propriedade, né? O bem, ele é meu e consigo evitar que terceiros usufruam dele, tá? Ou então, o que seria um bem que não é excludente? Né? Um bem que não é excludente, ele não vai ter essa característica. Então, uma vez que eu comprei esse bem, ele vai estar disponível para qualquer pessoa utilizar. Tá bem? Se ele está disponível para qualquer pessoa utilizar, significa que a pessoa não precisa pagar para usar ele. Né? Ou seja, o consumo desse bem ele não vai estar condicionado ao pagamento por ele. Tá bem? Como é que é o economês de dizer isso? Que a pessoa pega carona no consumo de uma outra pessoa, né? Acaba tendo acesso ao bem sem ter pago por ele. É o free rider, né? É o comportamento caroneiro, ok? Então é o seguinte, pessoal, pensa agora pela lógica da firma, né? As pessoas, como elas têm acesso ao bem sem necessariamente pagar por ele, ou seja, de graça, né? Por que a pessoa vai pagar, né? Por que ela vai comprar aquele bem? Não tem incentivo nenhum a comprar o bem. Então a firma que está visando lá maximizar lucro, ela também não vai querer produzir. Por que eu vou produzir uma coisa que as pessoas não querem comprar? Na verdade, basta ter um só. Não é verdade? Então o que vai acontecer? Eu vou ter alocações de mercado que são ineficientes. Tá? Ou melhor dizendo aqui, em suboferta. Né? As firmas, como as pessoas não vão estar dispostas a comprar, elas não vão estar dispostas a produzir. Em outras palavras, lá voltando para a nossa primeira aula, eu tenho que o benefício marginal social não vai ser igual ao custo marginal privado. O custo marginal é o preço. As pessoas não estão dispostas a pagar o preço, né, do preço do bem. Então, para que a empresa, a firma vai produzir? Eu vou acabar tendo alocações ineficientes. Tá ok? O fato de um bem ser não excludente é uma dos pontos centrais para eu gerar alocações ineficientes no sentido de Pareto. Tá tranquilo? Bom, outra característica é a rivalidade. Né? Um bem é dito rival quando o seu uso, o seu consumo, impede ou limita a quantidade consumida por outro. Então, o bem rival é aquela ideia do que é meu, o que é teu é teu. Se eu tenho lá o meu sorvete, né? Se vocês comerem o meu sorvete, tem menos sorvete para mim. O sorvete é um bem rival. E acredita em mim, vocês não vão querer comer do meu sorvete. Tá aí? Estamos entendidos disso aí, pelo menos? Bom, então, quando um bem é não rival, significa o quê? Que todas as pessoas podem consumir esse bem e ele não se exaure. Ou seja, ele não é escasso. Tá tranquilo? E quando um bem não é escasso, qual é o custo de eu ter mais uma pessoa consumindo esse bem? O custo é zero, né? Se eu adicionar uma pessoa mais, o custo é zero, não tem escassez. Tá tranquilo? Se o custo marginal é zero, lembra lá, alocação eficiente, eu tenho preço igual ao custo marginal. Não é verdade? Então, se a firma lá cobrar um preço positivo, eu estou gerando ineficiência de mercado. Tá tranquilo? Porque a alocação eficiente seria o preço zero. Então, eu vou ter subconsumo com preço positivo. Tá bem isso, pessoal? Então, o fato de bens não rivais não serem escassos faz com que eu tenha também alocações ineficientes no sentido de Pareto. Tá bem? Então, tá chovendo aqui bastante, espero que não esteja atrapalhando. Tá? Então, existem poucos bens que são puramente não rivais. É só uma observação, né? Muitos apresentam a característica de congestionamento. Então, um exemplo clássico aqui
é essa Avenida Itália aí que liga o cassino ao centro de Rio Grande. Um horário normal, que não seja de pico, pode livremente lá entrar na Avenida Itália e ir para a FURG assistir a aula do professor Tio. Garanto que vocês estão com saudade, né? Só que experimenta ir ali a 1h30, um pouco antes das 2 horas. Vê se não está totalmente congestionado. Vê se o fato dos carros que estão ali não impede que vocês acessem a Avenida Itália. Não é verdade? Então acaba criando essa rivalidade, né? Essa estrada acaba se tornando rival, tá bem? Acaba se tornando escassa, em outras palavras. Tá joia? Bom, então, resumindo aqui, né, as características, né, dos bens, eu tenho os bens privados, que são bens rivais e excludentes, né? Eu tenho os bens de clube, né, que são não rivais e excludentes. Então, um exemplo aqui, ó, por exemplo, aqui está a ponte, piscina e TV por satélite, né? Então, a ideia aqui, por exemplo, ponte e piscina, que eu tenha, por exemplo, um pedágio ali, eu tenho que pagar para ter acesso. Então, pelo fato de eu ter que pagar para ter acesso, esses bens são excludentes, né? Mas ao mesmo tempo, o fato de eu estar atravessando a ponte, o fato de eu estar na piscina, o fato de eu estar vendo TV, não impede que vocês vejam também, tá? Por isso que são os bens de clube, né? O exemplo aqui mais moderno é o próprio Wi-Fi, né? Ele é excludente, porque, por exemplo, aqui o Wi-Fi aqui de casa tem senha, né? E ó, a senha não é tão barbada quanto a senha dos arquivos zip lá dos capítulos do livro, tá? Mas o Wi-Fi, ele também é não rival. O fato de eu estar usando aqui não impeça, caso vocês venham me visitar, tragam cerveja, viu? Vocês também não consigam usar, tá bem? Bom, e tem também os bens de recursos comuns, né? Que é o que a gente vai falar um pouco mais. Mas eles são bens rivais e não excludentes. Então aqui o exemplo, peixe de um lago, pastagem pública. Então o que acontece? No caso do peixe de um lago, né? Se o lago é público, não tem quem barre a entrada das pessoas lá, né? Quem quer pescar pode ir lá pescar, tá? Então é não excludente. Agora, o recurso em si, o peixe, ele é rival. Afinal de contas, o peixe que eu pescar, vocês não conseguem pescar o mesmo. Aí eu já pesquei, tá bem? Então por isso que são rivais e não excludentes, tá? E eu tenho também os excelentíssimos bens públicos, que são não rivais e não excludentes. Então, os exemplos clássicos aí, Defesa Nacional, o farol, né? Então, já que estamos em pesca, né? Por exemplo, uma comunidade pesqueira lá se reúne para construir um farol, para auxiliar eles na pesca noturna. Então, esse farol, né? O fato dos pescadores estar usando esse farol, ele não impede que o navio passando lá mais adiante também não se beneficie da luz do farol à noite, não é verdade? E também esses pescadores, eles não conseguem evitar que o navio se utilize essa luz também para se localizar, não é verdade? Porque vai fazer o quê? Construir uma cortina? Não tem muito o que fazer, não é verdade? Então, são o farol, né, o exemplo clássico de bem público. Bom, então, um pouquinho mais sobre bens de recursos comuns, né? Então, como eu já comentei, são bens rivais e não excludentes, tá? Então, por ter essa característica aqui de ser rival e não excludente, eles vão dar origem ao que a gente vai chamar de um regime de propriedade de livre acesso, tá? O res nullius aqui é latim para não tem dono, tá? Então, o que vai acontecer? Nenhum grupo vai ter um poder legal de restringir o acesso do recurso, que é rival. Então, aqui de novo na pesca, né? O exemplo clássico é a pesca oceânica. A pesca oceânica, se ela está além das águas dos países, ela é de livre acesso, tá bem? E o peixe, como eu já comentei, é um bem rival. O peixe que eu pescar é meu, vocês vão ter que pescar outro peixe, tá? Então, acontece, como não tem um ente que regule essa atividade e o bem é rival, eu tenho um incentivo ao quê? Pegar o meu barquinho e sair correndo
para chegar lá primeiro e pegar, se não todos os peixes do oceano, o máximo que eu puder. Não é verdade? Porque assim eu me beneficio e azar do que chegar segundo. Entendeu? Se eu parar para pensar e dizer, ah, não, esses peixes aqui eu vou deixar para ser mais pesca sustentável e tudo mais. Cara, o segundo lugar, o barquinho chegar em segundo, poxa, é isso aqui que tem, isso aqui que eu vou pegar, porque eu não vou deixar de graça lá pro terceiro. Tá me entendendo? Então, o que acontece? Num regime de propriedade de livre acesso, eu tenho, na verdade, um incentivo, né, que é o que está escrito aqui, né? O princípio do que quem chega primeiro se serve primeiro. Eu tenho incentivo de chegar lá o mais rápido possível e explorar, pegar o recurso máximo que eu puder. Tá bem? Já induz a uma exploração do recurso completamente não sustentável. Tá bem? Então, essa falta de sustentabilidade aí, né, essa sobreexploração, como está escrito aqui, é o que vai gerar o que a gente chama de tragédia dos comuns. Tá? Agora a gente vai falar um pouco mais de rigor sobre o que é a tragédia dos comuns. Então vamos lá, pessoal. Um exemplinho aqui. Eu tenho essa minha função f aqui, que é o valor da quantidade de peixes capturados se houverem b barcos pescando. Tá? Então, na verdade, aqui essa função f, ela dá a receita que cada barquinho aqui, né, cada b barco, consegue extrair aqui, vamos dizer que seja um lago de peixes. Tá? Então aqui eu tenho a receita e aqui eu tenho a minha função custo. Tá? Minha função custo tem esse custo unitário aqui, A, para cada barquinho B. Tá tranquilo? Se a gente passar para olhar aqui nesse gráfico aqui de cima, eu tenho a minha receita, né? A minha receita tem esse formato aqui, e o meu custo tem essa inclinação, que é exatamente A, né? A inclinação, essa reta aqui com a inclinação A, tá? Aqui a minha curva de receita, o que está acontecendo? Conforme eu vou adicionando barcos aqui, ó, eu vou obtendo cada vez mais receita, só claro, a uma taxa decrescente, tá? Até que eu vou chegar num ponto aqui em cima, onde o que está acontecendo? Eu estou chegando meio que no limite do meu laguinho lá, né? O limite da minha quantidade de recursos, lá de quantidade de peixes. A partir do ponto aqui de máximo, né? Pô, peraí que sumiu uma coisa. A partir desse ponto de máximo aqui, o que vai acontecer? Quanto mais barcos eu for adicionando, menor vai diminuindo a capacidade de receita de cada barco. Tá tranquilo isso aí? Então, vamos lá. Se eu tenho direito de propriedade bem definido, né, o que significa ter direito de propriedade bem definido? Bom, aí eu vou buscar o máximo da eficiência, lá, aula número 1, né? Tenho todos os incentivos para buscar o máximo da eficiência. Então, o que eu vou fazer? Eu vou maximizar lucro. Então, maximizar lucro, eu tenho a minha receita menos o meu custo. Tá bem? Se eu derivar em relação à quantidade de barcos aqui, eu vou ter o quê? A derivada da função receita, que eu chamo de receita marginal, vai ser igual ao meu custo marginal, né? A derivada da função custo. Tá? Esse é o meu ponto de eficiência aqui. Tá? Pois bem, aí para a gente interpretar esse resultado aqui, né, a gente precisa lembrar de que o que é a derivada de uma função, né? Então, a derivada de uma função nada mais é do que a inclinação dessa função, tá? E o que eu estou dizendo com receita marginal igual a custo marginal, em termos gráficos, é que, olha, a inclinação, no ponto de maximização de lucro, a inclinação da minha função de receita tem que ser igual à inclinação da minha função de custos, tá bem? Em outras palavras, aqui, essa aqui seriam os pontos onde a inclinação são iguais, ou seja, se eu traçar uma reta aqui, ó, bem nesse ponto, ela vai ser exatamente paralela à minha reta de custos. Tá bem? Se não está conseguindo visualizar direito, não tem problema. A gente tem um gráfico aqui embaixo, que ele tem exatamente a inclinação da minha função receita, tá? Que ela vai diminuindo, né? Quanto mais barcos eu tenho, menor
a minha receita cresce, né, porque está acima do zero, né, cresce, mas é uma taxa decrescente, até que eu chego no ponto de zero aqui, que é exatamente quando a minha derivada é igual a zero, né, o ponto de máximo, né? E a partir daqui a minha receita marginal passa a ser decrescente, tá bem? Passa a ser decrescente aqui. Tranquilo? E aqui, claro, eu tenho a inclinação da minha função custo, que é constante, né? É exatamente o A. O meu custo marginal aqui é exatamente o A, a inclinação da função custo. Tá? Então, nesse ponto aqui, ó, que é onde a inclinação da função receita, ou seja, a receita marginal, vai ser igual à inclinação da função custo, ou seja, o meu custo marginal. Quando elas se cruzam, onde elas são iguais, então eu tenho o meu ponto de lucro máximo. Tá? Ou, em ainda outras palavras, este ponto aqui é exatamente onde a distância do custo para a receita é máxima. Tranquilo? Pois bem, e aí o que acontece se eu tenho um regime lá de livre acesso? Se eu tenho um regime de livre acesso, a minha economia vai tender a ter lucro igual a zero, tá? Aqui a gente fala lucro, porque estamos já no curso de economia, mas a maneira talvez mais correta seria dizer que é lucro econômico igual a zero. E aí vocês devem se lembrar que lucro econômico considera custo de oportunidade, né? Então, por exemplo, se a poupança rende mais do que a atividade pesqueira, eu vou botar o meu dinheiro na poupança, não vou pescar, tá bem? Só que quando eu tenho um lucro igual a zero, o que significa? Quer dizer, se eu tenho um lucro positivo, o que de fato significa? Que a atividade pesqueira é a que mais me dá retorno em comparação com todas as outras atividades que eu posso exercer, tá? Então, se o lucro é positivo, significa que quando eu entrar lá, eu vou ganhar dinheiro, tá bem? Só que é claro, quanto mais gente vai entrando, mais achata o meu lucro, até que esse meu lucro vai ser igual a zero, tá? E aí eu vou estar em equilíbrio. Eu não tenho mais um incentivo a botar dinheiro na poupança, a fazer uma padaria, né, a mudar de atividade. Tá bem? Vou estar num ponto indiferente aqui. Tá ok? Então, no livre acesso, o meu recurso vai ser explorado até que o lucro seja igual a zero. Tá? Então, aqui eu tenho lucro igual a zero, significa receita igual ao custo. Tá? Receita total igual ao custo total. Aí, só passando o B dividindo, o que eu tenho? A receita média, né, vai ter que ser igual ao meu custo marginal. Tá bem? Então, olha só. Quando é que a receita, que é F de B, vai ser igual ao custo total? No ponto que eles se cruzam, não é? Beleza? Aqui é o ponto de lucro igual a zero. Que vai ser exatamente onde a minha receita média vai cruzar com a minha reta de custo marginal. Tá bem? Então vocês percebam, lembra que aqui o eixo é o B de barco, né? Opa! Lembra que aqui o meu eixo é o B de barco, não é verdade? Então aqui, ó, eu vou ter muito mais barco do que o ótimo da economia, né? O meu ponto de eficiência, né? Meu ponto de ótimo aqui. Vou ter muito mais barco do que o ponto de ótimo. Então, significa que aqui eu estou explorando muito mais peixe, estou pegando muito mais peixe do que o ótimo do que seria eficiente. Tá tranquilo isso? Então, pessoal, esse ponto aqui, para o pessoal que está em pesqueira, a gente ainda não falou. Mas esse ponto aqui pode ser que ele não seja sustentável, né? Ou seja, eu posso estar capturando peixes aqui de maneira que a população não consegue se multiplicar a ponto de eu manter esse nível de exploração, né? Ou seja, não é sustentável, tá bem? E aí eu acabo com a tragédia dos comuns. Por que é a tragédia dos comuns? Porque se superexplora o recurso de maneira que todo mundo sai perdendo. Tá tranquilo? Daqui a pouco ninguém mais vai ter o pasto lá para as vaquinhas pastar. Ou aqui no caso, nenhum barco vai ter mais peixe para pescar. Tá? E aí, só um parênteses aqui. Vocês percebam que a gente estuda em economia o quê? Sempre está num ponto de ótimo, né? Então, o que eu estou dizendo aqui, de certa maneira, é que o economista, aquele mesmo de cartolinha, saquinho de dinheiro na mão, né? Explorador e tudo mais. Olha só, ele está explorando o recurso de uma maneira muito mais sustentável do que se o direito de propriedade não está bem definido. Entendeu? Isso é
uma sacadinha bacana aqui para nós economistas, né? Então, a gente, dentro da lei da economia, buscando a eficiência, a gente pode ser que esteja explorando num nível sustentável também. Tranquilo isso? Beleza, então. Bom, e agora vamos falar um pouco mais sobre bens públicos, né? Como eu já adiantei, bens públicos, né, são bens cujo consumo não limita a quantidade do consumo por outros, ou seja, são bens não rivais, e também que é impossível ou muito custoso excluir que outras pessoas também consumam bem, ou seja, são bens não rivais e não excludentes. Tá tranquilo? Exemplos clássicos: defesa nacional, fogo de artifício, né? Serviços ecossistêmicos, tá? Então aqui só uma observação, na verdade, né? A gente pode pensar no bem público como bens que possuem uma grande externalidade positiva. Então lá, fogo de artifício, a gente vai entrar um exemplo mais bacaninho sobre fogo de artifício daqui a pouco, né? Eles acabam beneficiando mais pessoas do que quem acende, tá bem? E também não tem como eu impedir que as outras pessoas visualizem os fogos no ar, tá? Então aqui, ó, ele acaba sendo não excludente, tá bem? Fogo de artifício eu não consigo excluir que os outros estudam, que os outros vejam os fogos, e ao mesmo tempo ele é não rival, porque o fato de eu que acendi os fogos de artifício me beneficiar, vocês também vocês também podem se beneficiar disso. Claro, né? Que bom parênteses, né? Deixando um pouco de lado aquela questão dos cachorros e tudo mais, dos animais, né? Dos pets, né? Deixa isso aí um pouco de lado agora, tá? O exemplo aqui do professor Tilmo, tá? Bom, e aqui, claro, por ironia, né? Um belo exemplo de bem público é um bom governo, né? Porque um bom governo, né, ele beneficia mais do que o governante, né? Ele faz um bem para todo mundo, né? Fazendo lá uma gestão eficiente, que seja responsável, né? Que não seja corrupta e tudo mais, né? E também ele acaba beneficiando todo mundo, tá ok? Então, um exemplo ótimo de bem público é exatamente ter um bom governo, né? Um bom setor público aqui, tá tranquilo? Bom, agora então antes da gente falar sobre a provisão ótima, né, dos bens públicos, é bom a gente dar um pouquinho, voltar aí 2 aulas e relembrar um pouco sobre a provisão ótima de um bem privado. Então o que acontece, né? Lembra lá, né, que em equilíbrio, o que eu tenho que ter, né, para ter uma alocação eficiente de Pareto? A taxa marginal de substituição, né, que no mundo de dois bens, com dois indivíduos, eu tenho que ter que a taxa marginal de substituição, né, entre o consumo de um bem e o outro seja igual entre os indivíduos. Ou seja, né, lembra que a taxa marginal é a razão das utilidades marginais? Ou seja, os indivíduos, no ponto de ótimo, ele tem que valorar, no sentido de utilidade, né, igualmente os dois bens. Tá? Ou, em outras palavras, eu exauri os ganhos de troca. Tá bem? Por isso que as taxas marginais de substituição são iguais. Tá? Eu também tenho que ter que essa taxa marginal de substituição tem que ser igual à razão de preço, né? Ou, em outras palavras, a minha curva de indiferença tem que tangenciar a minha restrição orçamentária, tá bem? E também a gente viu lá no equilíbrio geral que a inclinação lá das minhas curvas de diferença, né? Ou seja, a taxa marginal de substituição, ela tem que ser igual à taxa marginal de transformação, que era lá a inclinação da minha função de possibilidade de produção. Tá bem? Não lembrou direito, é bom dar uma olhada lá atrás, tá? E só para falar também, né, tem que lembrar que essa taxa marginal de transformação vai ser a razão dos custos marginais também, tá? Bom, então o que acontece? Apesar de eu ter as taxas marginais de substituição sendo iguais aqui no equilíbrio de eficiência de Pareto, isso não significa que os indivíduos não possam ter diferentes gostos, né, ou diferentes formatos de curva de demanda. Tá bem? Então o que acontece aqui, né, nesse exemplo, né? Eu tenho aqui é sorvete, né? Eu tenho a demanda do bem, né? Bem Jerry, super uau. Né? Eu tenho o bem que ele está disposto a pagar para a segunda unidade da casquinha aqui
R$ 2, tá? Daí vocês lembram lá que a disposição a pagar também mede o quanto que, no caso, o bem ele se beneficia, né? Aqui a demanda, meu benefício marginal, no caso aqui individual, tá? O benefício marginal do bem, tá? Do bem, a pessoa, né? Bom, e eu vou ter também uma curva de demanda para o Jerry, né? Então o Jerry ele está disposto a pagar a R$ 2, ele está disposto a comprar só uma casquinha, né? Ou seja, o benefício que ele obtém de consumir uma casquinha equivale aí a R$ 2. Tá joia? Então, como é que eu parto, né, das minhas demandas individuais para chegar na demanda de mercado? Eu somo elas de maneira horizontal aqui, tá bem? Aí, eu somando a disposição a pagar, ou seja, o meu benefício marginal de cada indivíduo, eu chego no meu benefício marginal social. Tá tranquilo? Então, o que está acontecendo aqui? Ó? O preço de equilíbrio, né? Aí, claro, vai ter que cruzar aqui com a curva de oferta, né? Que é o custo marginal social também. Quando o preço de equilíbrio é 2, na minha economia aqui com esses dois indivíduos, eu vou ter o bem consumindo 2 unidades e o Jerry consumindo uma só. Tá? Então, a demanda de mercado, meu equilíbrio de mercado, melhor dizendo, eu vou ter 3 unidades consumidas ao preço de R$ 2. Tá? E aí, de novo, eu tenho aqui equilíbrio, o benefício marginal social tem que ser igual ao custo marginal social. Tá bem, pessoal? Tá tranquilo isso aí? Não sei se eu tô indo um pouco rápido demais. Qualquer coisa vocês me avisem depois, tá? Bom, e aí como é que funciona então no caso do bem público? Né? Bom, o bem público, de novo, ele é não excludente e não rival. Então, em função dessas características, a quantidade de bens públicos que tiver na economia, ele vai ter que ser consumido por todo mundo. Tá bem? Todo mundo vai ter que consumir essa mesma quantidade do bem. Tá tranquilo? Aí o que acontece? Claro, não é porque todo mundo tem que consumir a mesma quantidade que todo mundo vai se beneficiar, ou vai demandar, ou vai estar disposto a pagar a mesma quantidade por essa quantia. Tá tranquilo? Ou seja, eu vou ter formatos da curva de demanda diferentes. Então, aqui no caso do bem público, aqui no caso é mísseis, né? Defesa Nacional. O benefício a demanda do bem, né? Vai ser o quê? A R$ 2 ele está disposto a comprar um míssil só. Agora, se é R$ 1, ele está disposto a pagar 5. Tá bem? No caso do Jerry, ele está disposto a pagar pela primeira unidade de míssil R$ 4. Mas lá na quinta, ele está disposto a pagar R$ 2. Tá bem? Então, a minha demanda de mercado agora, né, como o bem vai estar disponível para todas as pessoas, ou seja, todas as pessoas vão ter que consumir a mesma quantidade do bem, eu, ao invés de somar horizontalmente, como estava antes, eu somo verticalmente. Tá? Então, olha lá. Para um míssil, a minha sociedade está disposta a pagar 4 o Jerry paga e 2 paga o bem. Então, para um míssil, a sociedade está disposta a pagar 6 pila, ou ela se beneficia, né, o meu benefício marginal social, né, é equivalente a R$ 6. Tá bem? A disposição a pagar da sociedade para a humanidade é R$ 6. Tá? E claro, eu tenho que contrapor esse meu benefício social pelo meu custo marginal social, minha oferta. Né? Então, em equilíbrio aqui nesse caso, eu vou ter 5 mísseis, né, a quantidade de 5 mísseis, que vai ser paga pela sociedade um total de R$ 3. R$ 2 vão ser pagos pelo Jerry e R$ 1 vai ser pago pelo bem. Tá? Então, qual é a lógica aqui? Porque todos têm que consumir a mesma quantidade de bem, né? O bem público são não rivais e não excludentes, eu vou somar as demandas de maneira vertical. Tá bem? Para chegar no meu benefício marginal, eu somo elas verticalmente. Tá? Vamos tratar disso aqui com um pouquinho mais de detalhe. Tá bem? Vamos lá. Caso geral, então, da provisão ótima de um bem público. Tá? Então, aqui numa economia, eu tenho 2 indivíduos,
né, que eles podem consumir um bem privado, que é o bem X, e um bem público, que é dado por esse G aqui, tá? G perfeitamente divisível. Vamos considerar que o preço do bem privado é 1, né, para facilitar nossas contas, e que o custo, né, de prover o bem público é dado pela função custo C aqui, tá? Então, o que acontece? Bom, para eu ter uma alocação eficiente no sentido de Pareto, o que é uma alocação eficiente no sentido de Pareto? Andrew, é a situação em que eu não consigo melhorar uma pessoa sem piorar outra, não é verdade? Tranquilo. Então, para eu chegar numa alocação eficiente no sentido de Pareto, eu preciso ver, né, o quanto que o indivíduo 1, qual é o máximo de utilidade que o indivíduo 1 pode chegar, considerando que o indivíduo 2 está constante. Tá bem? O meu problema de maximização aqui é exatamente encontrar uma alocação eficiente de Pareto. Então, o que eu estou dizendo? Eu quero saber qual é o máximo de utilidade que o indivíduo 1 pode chegar, dado a utilidade do indivíduo 2, né, que é essa primeira restrição aqui, né, que vai estar constante em algum ponto. Tá bem? Porque nesse ponto aqui eu não tenho para eu melhorar o 1 só se eu baixar o 2. Tá bem? Então eu vou ter uma alocação eficiente de Pareto aqui, tá? E, é claro, a segunda restrição orçamentária, cadê minha flechinha? Tá aqui. O que significa? Olha, a quantidade de bem privado que meus indivíduos consomem e a quantidade, o custo aqui do bem público, ele tem que estar dentro da minha caixa de Edgeworth, tá? Esse W1 aqui, na verdade acho que é um ômega esse aqui, né? Ele vai dar, são as minhas dotações iniciais, tá bem? Vai dar o tamanho da caixa. Então, em equilíbrio, eu tenho que ter uma alocação eficiente de Pareto, mas restrito para essa alocação tá dentro da minha caixa. Tá bem? O tamanho da caixa é dado pelas alocações iniciais. Lembram lá? Vamos seguir. Agora, daqui para cá, daqui para o próximo slide, é só o problema de maximização. Tá? Então, eu ponho aqui no Lagrangiano, maximizar a utilidade do carinha 1, sujeito lá, o carinha 2 está constante, e sujeito a estar dentro da caixa. Tá? Bom, aí eu tenho aqui minhas condições de primeira ordem, né? Derivei em relação a x1, derivei em relação a x2, derivei em relação à quantidade do bem público. Aí eu tenho aqui, então, a utilidade marginal para o carinha 1 do bem privado é mi, né? Enfim, aqui é matematiquês, tá? O que acontece? Eu tenho essa minha terceira condição de primeira ordem aqui, né? Que é essa daqui toda, né? O que acontece? Matematiquez aqui, né? Se eu dividir por mi, o que eu vou ter aqui, tá? Se eu dividir esse cara aqui, ó, por mi, eu vou cortar esse mi com o mi que eu estou dividindo, tá bem? Então eu vou ficar só com o custo marginal, aqui, né? Custo marginal de fornecer o bem público, tá ok? Se eu dividir este cara aqui por mi, eu tenho que me lembrar que mi é igual a menos lambda, que multiplica a utilidade marginal do bem privado por carinha 2. Tá? Então eu vou poder, como esse menos com menos fica mais, né, eu posso cortar os dois lambda. Tá bem? E aí eu vou ficar com a utilidade marginal, eu vou ficar com a utilidade marginal do bem público divididos pela utilidade marginal do bem privado, tá? Que é exatamente o que eu estou aqui. Tá? E aqui já, spoiler, né? É exatamente a minha taxa marginal de substituição do bem público para o bem privado. Tá? E nesse primeiro termo aqui, se eu dividir esse cara por mi, eu tenho que me lembrar que mi é exatamente a utilidade marginal para o carinha 1 do bem privado. Ou seja, eu vou ter exatamente essa expressão aqui, tá? Que é correspondente, né, à taxa marginal de substituição do bem público para o bem privado do carinha 1. Tá? Então, o que está acontecendo aqui? Na minha provisão ótima do bem público, eu preciso atender essa condição aqui, que é a soma das taxas marginais é igual ao custo marginal de provisão do bem público. Lembra lá, antes, há 2 slides atrás, o que eu tinha quando eram bens privados? Eu tinha que a taxa marginal do carinha 1 tinha que ser igual à taxa marginal do carinha 2,
que tinha que ser igual ao custo marginal do bem lá. Na verdade era a razão de preços, tá? Mas lembra que eu supus que um dos preços era 1, então eu vou ter que ter o custo marginal de um dos bens aqui. Tá? Espero não ter confundido vocês. Então aqui só um resultado mais amplo, aqui você não precisa se importar com isso, tá? Na verdade é o somatório das taxas marginais de substituição, se eu tiver mais do que 2 indivíduos, né? Vai ter que ser igual à taxa marginal de transformação. Tá? Que lembra lá, era a razão dos custos marginais. Custo marginal é igual a preço no equilíbrio. Então aqui, nesse caso, eu disse que o preço é 1, mas tá, isso aqui vocês não precisam se preocupar, tá? Não vou cobrar isso de vocês. O que é importante, que vocês saibam mesmo, é isso aqui, tá? Que a provisão ótima de um bem público, a soma das taxas marginais de substituição tem que ser igual ao custo marginal de se ofertar aqui o bem público. Tá bem? Isso aqui é importante. E diferenciar, óbvio, né? Diferenciar no mercado privado, onde a taxa marginal de substituição tem que ser igual. Né? Elas têm que ser iguais e igual ao preço do bem. Tá bem? Tranquilo isso? Então, em outras palavras, uma análise gráfica aqui, ó, eu tenho as somas das taxas marginais de substituição, tem que ser, né, o que vai dar aqui, ó, a minha soma das taxas marginais de substituição, tem que ser igual ao custo marginal de prover o bem público. Tá? Que é a quantidade de bem público, que eu tenho a taxa marginal de substituição. Uma coisa, é exatamente o mesmo gráfico lá que eu falei que tinha que somar horizontalmente. É exatamente a mesma coisa, só que aqui está junto. Tá? Aí vocês percebam uma coisa. Aqui eu estou num mundo que eu só tenho 2 bens, né? O bem privado e o bem público. Então, a minha taxa marginal de substituição mede exatamente quanto que eu troco um bem pelo outro. Não é verdade? Então, se eu estou só com 2 bens, isso vai ser exatamente a minha disposição a pagar pelo bem. Não é verdade? Eu estou substituindo um pelo outro. É exatamente a minha disposição a pagar, que é a minha curva de demanda. Então, para um bem público, para a solução ótima do bem público, eu tenho que somar as demandas. Eu tenho uma demanda de mercado aqui que vai ter que ser igual, claro, ao custo marginal de produção do bem público, que é a minha oferta. Tá tranquilo isso? Tá bem isso. A lógica é a mesma, só que aqui nós estamos um pouquinho diferente. Estamos falando em termos de taxa marginal de substituição. Tá joia isso, pessoal? Estamos entendidos? Posso dar sequência? Bom, então, pessoal, a gente acabou de derivar a condição de provisão ótima social do meu bem público, tá? Então, agora a gente se pergunta o seguinte: bom, será que o mercado consegue atingir esse critério? Será que o mercado, né, ou melhor, a provisão privada, ela consegue atingir esse critério de provisão ótima, né, socialmente ótima? Bom, para a gente analisar isso, a gente vai usar um exemplinho aqui, tá? Então, olha lá, nós temos 2 indivíduos, né, com função de utilidade idêntica, definidos aí para um bem privado X, no caso a cookies aqui, e um bem público F, que é fogo de artifício. Aí, claro, a quantidade que cada um dos indivíduos vai prover de bem público, né, CFI, vai ser tal, né, que o meu F vai ser igual à provisão do bem do carinha 1 mais a provisão do carinha 2. Tá? Então aqui eu tenho a minha função de utilidade, né, que é idêntica para os dois, né, 2 log de x1 mais log de f1 mais f2. Tá? Parênteses aqui, para o pessoal que está interessado em fazer Ampeg. Que tipo de função é essa aqui? Isso aqui é uma Cobb-Douglas, será? O que é uma transformação monotônica, né, de uma função de utilidade? O que isso significa? Fecha parênteses. Tá? Então a gente tem aqui a utilidade dos indivíduos, que são iguais, e a restrição orçamentária, né, que também é igual para os 2 carinhos. Né? Então a quantidade de consumida do bem privado mais a quantidade que ele contribui de bem público tem que ser igual à sua renda, né? 100 para cada um. Então, no caso do indivíduo 1, né, ele vai escolher a quantidade que ele vai prover lá de bem público
a fim de maximizar a sua utilidade. Tá? Aqui só para evitar lá os lagrangianos e tudo mais, eu posso simplesmente isolar o x1, aqui no caso, passar o f1 para o outro lado do igual, tá? Que é exatamente o que foi feito aqui, mais o log de f, né? Da quantidade de bem público. Então, condição de primeira ordem, derivada da utilidade em relação a f1. Aqui, derivada do log é 1 sobre esse cara que está aqui dentro, que multiplica a derivada do que está aqui dentro. Então, o que acontece? Como é derivada em relação a f1, esse cara aqui tem o sinal de menos, passa o menos para cá. Tá? Então, por isso que é menos 2 sobre 100 menos f1, mais a derivada desse cara aqui, que é 1 sobre f1 mais f2, igual a zero, condição de ótimo. Faz aqui um matematiquês. E aí eu vou ter então que f1, né, a contribuição ótima do carinha 1, vai depender do quanto que o carinha 2 vai ofertar. E olha, com um sinal negativo. Ou seja, gente, é bem público. Ambos os caras vão consumir exatamente a mesma quantidade de bens. Então, quanto mais o carinha 2 prover de bem público, menos o carinha 1 vai estar disposto a prover. Entendeu? É o efeito carona aqui. Tá? Então, quanto mais um ofertar, menos o outro vai ofertar. Bom, como eu assumi que a função de utilidade eram iguais, que as restrições eram iguais, bom, por simetria eu tenho que ter que o F2 vai ser exatamente a mesma expressão, só que, claro, né, vai depender do F1. Também com sinal negativo aqui, efeito carona. Beleza? Bom, eu espero que você se lembre disso aqui, tá? Mas quando a gente tem a solução ótima aí da ação do carinha 1, dependendo do 2 aqui, é o que a gente chama lá da teoria dos jogos de função de reação, função melhor resposta, né? E aí, bom, é o que eu tenho aqui, né? Então temos aqui as duas funções de reação, melhor resposta para cada um dos indivíduos. Tá? Então, função de melhor resposta, para eu ter o equilíbrio de Nash, ou seja, para que eu não tenha incentivo para que um dos indivíduos mude de estratégia, né? Eles têm que estar fazendo o máximo dado com a estratégia do outro. Tá bem? Isso que é o equilíbrio de Nash. Então, o ponto em que eles estão fazendo o máximo é exatamente quando as funções de reação se cruzam, ou seja, quando elas são iguais. Para eu achar esse ponto, eu só substituir aqui, eu tenho F2, né, esse ponto para o carinha 1, né, eu tenho aqui F2, só jogo o F2 aqui para dentro. Tá bem? Que é o que eu fiz aqui. Jogou o F2 aqui para dentro, isolou F1, bababá, a provisão ótima, né, privada, do bem público para o indivíduo 1 é 20 unidades, são 20 fogos de artifício. Tá? Por simetria, F2 vai ser igual a 20 também. Tá? Como tudo é igual, F2 vai ser 20 também. Então, nessa minha economia, a solução privada é ofertar bem público tal que eu tenha 40 unidades de fogos de artifício. Tá bem? Então, olha lá. Aqui de maneira gráfica, né? Eu tenho as funções de reação do carinha 1, a função de reação do carinha 2, o equilíbrio de Nash, que é onde elas se cruzam, né? Se igualam. E aí eu tenho aqui 20 e 20, né? A solução bem público, solução privada é 40 unidades de fogo de artifício. Tá ok? Pois bem, será que essa solução privada ela atende àquela condição que a gente derivou de provisão de ótima social? Bom, aquela condição que a gente já derivou era lá, eu tinha a soma das taxas marginal de substituição ser igual à taxa marginal de transformação. Né? Ou, como eu considerei lá um dos preços igual a 1, eu teria a soma das taxas marginal de substituição ser igual ao custo marginal de provisão do bem público. Tá bem? Então vamos lá, vamos calcular a taxa marginal de substituição. Aqui eu tenho a função de utilidade, né, que é igual para os dois carinhas. Taxa marginal de substituição é a utilidade marginal do bem público dividido pela utilidade marginal do bem privado. Faço a continha aqui, né? E eu vou ter, né, esse cara aqui está dividindo, passo multiplicando, xi, né, que aqui vai ser x1 e x2, né, sobre 2f. Tá bem? Então aqui eu tenho a taxa marginal de substituição para o carinha 1, né, para ser x1, e a do carinha 2 seria x2. Né? Soma as duas, tá aqui a minha taxa marginal de substituição. Aí, claro, aqui é só uma transformação, né, considerando a restrição orçamentária dos carinhas.
eu vou ter 200 menos F, tá? Essa expressão aqui de cima. É só substituir a redução orçamentária. Bom, e aí como é que fica a taxa marginal de transformação? Eu usei no exemplo lá que o preço do bem público e do bem privado é 1, né? Então eu tenho a soma das taxas marginais igual a 1, né? Que é o custo marginal é 1, tá? Calculo o F, isolo aqui o F e eu tenho então que a solução ótima é, na verdade, 66,6 fogos de artifício. Ou seja, o ótimo é mais do que a solução privada. Tá bem? O que eu estou dizendo aqui? O bem público é subofertado pelo mercado. Por que o bem público é subofertado pelo mercado? Bom, porque dentro da minha função de reação, a quantidade que um indivíduo ia ofertar dependia negativamente do outro. É o efeito carona. Tá entendendo? Então, como um fica esperando pelo outro, né? O mercado tende a subofertar a quantidade de bem público. Tá ok? Então, olha lá. O mercado tende a ofertar bem públicos abaixo do ótimo em função do efeito carona. O que é o efeito carona? Bom, quando o investimento possui custo pessoal e benefício social, os indivíduos subinvestem. Mas bem, né? Se eu arco um custo e vejo que está todo mundo se beneficiando, opa, como assim? Quem quer rir tem que fazer rir. Né? Então, eu vou tender eu e a economia como um todo tende a subinvestir nesse bem, porque fica esperando a contribuição de todos, tá ok? E todo mundo fica querendo pegar carona um no outro. Pô, o Felipe aí, que é estancieiro, deixa ele contribuir mais, eu vou pegar carona, entendeu? Só que daí eu falei, pô, o professor tinha um professor federal, né? Vai esperar por mim. Todo mundo fica querendo pegar carona um no outro, tá bem? E aí, claro, né, pessoal? O efeito carona leva a gente a esconder as preferências, né? E aí contribui menos com os bens públicos. De maneira, claro, né? Quanto menos eu contribuir com o bem público, que é não excludente, não rival, né? Mais eu vou consumir do bem privado. Tá bem? Aquela velha história lá, isso é introdução à economia. Ah, quero construir uma estrada. Pergunta um em um, quanto é que tu daria para construir a estrada? 100 reais, 200 reais, 50 reais. Mas daí chega na hora do vamos ver, todo mundo fica, mas, pô, isso me beneficia, mas, pô, o Tilman tem mais grana, o Felipe é estancieiro, a Michelle aí tá louca, a dona de Rio Grande, né? Então, quer dizer, o efeito carona, ele leva o mercado a ofertar bens públicos, a prover bens públicos de maneira subótima, né? É abaixo da quantidade socialmente ótima, em função do efeito carona, tá bem? Então o que acontece? Eu gero aí uma ineficiência do meu equilíbrio de mercado, tá tranquilo? Então se eu gero ineficiência, se eu gero ineficiência, o que acontece? Eu estou abrindo mão para que haja uma intervenção governamental. E aí, claro, ao invés de eu estar perguntando para cada um de vocês quanto tu te beneficiaria no caso de uma oferta aqui de uma estrada, de um bem público qualquer, não, eu vou taxar vocês, vou pegar o dinheiro, eu sei que o negócio é benéfico, eu sei, né, entre aspas, veremos isso aqui ainda, né, veremos. Eu sei que esse troço é benéfico e eu vou lá e vou construir a estrada. Também eu com o dinheiro que vocês estão me dando, eu, governo. E soluciona o problema da ineficiência do bem público. Tá? Só que assim, soluciona, vírgula, né? Porque para ofertar o nível eficiente do bem, eu, governo, preciso saber o quanto vocês estão dispostos a pagar pelo bem. Quanto vocês, que é exatamente lá, DAP, né, disposição a pagar, e a taxa marginal de substituição de cada um de vocês. Tá bem? Eu preciso, lá naquele gráfico, lembra? Eu preciso somar as taxas de marginal de substituição e saber exatamente qual é o nível de bem público ótimo. Tá bem? Então eu preciso saber a disposição a pagar. E aí vocês podem muito bem não ter incentivo a me dizer a realidade.
Tá bem? Então, quer dizer, a gente vai estudar isso aqui ainda. O mercado suboferta bens públicos. Mas a gente pode tentar outra coisa. Será que, se as pessoas votarem para ter o bem público, será que isso soluciona? Veremos nos próximos capítulos. Para quem está em bem público, né? Para quem está em setor público, desculpa. Tá? Bom, quando é que o mercado se aproxima da solução eficiente, socialmente eficiente? Bom, consideração 1. Pessoal, a aula está ficando grande, vou passar um pouco mais rápido, tá? Alguns indivíduos valorizam mais o bem público do que outros. Né? Então, olha lá, se aproxima do ótimo social quando um está mais disposto a pagar por ele, ou seja, tem uma utilidade maior do que os outros indivíduos. Aqui, o exemplo ali era muito simples, era tudo igual, né? Um tem utilidade maior do que o outro, e claro, quando um cara é mais rico que o outro. Então ele pode estar disposto a pagar mais. Então aqui, ó, nesse exemplo, é o mesmo R$200 total, né? Porque era duas restrições orçamentárias. Só que eu peguei 25 do carinha 2 e passei para o carinha 1. Então o carinha 1 é mais rico, ele tem 125 de renda, o carinha 2 é mais pobre, 75. Tá? Aí eu faço exatamente a mesma coisa, olha lá. Em equilíbrio, f de 1 é 45, né? Lembra que antes eu tinha que F1 mais F2 era 40. Então F1 é 45, o carinha 1 provém 45 unidades, por foco de artifício, e o carinha... Eita, menos 5. Meu Deus. Menos 5. Claro que aqui menos 5 não existe, é zero, né? Então no total eu tenho quantidade ofertada de bens públicos 45. Aí o resultado então vai ficar mais próximo do ótimo social, que era o 66,6. E antes o mercado era 40. Tá bem? Outras considerações. Altruísmo. Quando o indivíduo valora os benefícios e custos das outras pessoas na tomada de decisão de consumo. Então, quer dizer, aqui nós estamos maximizando utilidade, né? Estamos falando só do mundo utilitarista. Só que o indivíduo, ele pode ser altruísta e ver, poxa, isso aqui é uma contribuição social. Tá entendendo? Ele pode simplesmente ele ser altruísta. Então, mesmo não maximizando a utilidade dele, ele está disposto a contribuir. Altruísmo. Uma outra possibilidade aqui uma tradução, é warm glow, né? Warm glow, aqui o livro de vocês traduz pessimamente, que é o calor interno. Mas, na verdade, é de ter satisfação em estar contribuindo. Então, olha lá. Quando os indivíduos se preocupam com a quantidade do bem público e com a sua própria contribuição. Ou seja, pelo fato de estar contribuindo, ele fica feliz, ele tem ganho de utilidade em contribuir. Tá? E aí aquelas coisas lá de muito dos Estados Unidos, mas aqui também acontece. O cara doou lá dinheiro para uma instituição, sei lá, para fazer um determinado bem público lá. Sai no jornal, recebe uma placa no nome dele, o nome no prédio, né? Ou seja, eu estou transformando o bem público, né, a utilidade que eu podia ter feito carona e tudo mais próximo do bem privado, porque eu tenho eficiência, eu tenho utilidade também só do fato de eu estar contribuindo. Tá entendendo? O fato de eu ter lá uma placa com meu nome, isso me traz utilidade. Então eu estou disposto a dar ainda mais dinheiro. Tá bem? Então olha lá. Justificando aí maiores contribuições. Tá? Em função da própria eficiência, como entrou na função de utilidade do cara, é mais eficiente que ele contribua mais. Tá bem? Bom, aí aqui algumas evidências sobre efeito carona, né? Aqui essa parte é bem legal, tentei trazer um pouco disso para o curso, mas esse artigo do Marwell, né, e Ames, né, de 81, fizeram um experimento. O que acontecia? Né? Tinha um jogo que era repetido aqui 10 vezes, né, 5 participantes, cada um recebia 10 fichas e eles alocam entre dinheiro e bem público. Tá? Então o que acontecia? Eu recebo 10 fichas. Tá? Em cada rodada, eu posso transformar essa ficha em R$1 para mim ou 50 centavos para todo mundo. Tá bem? Então vamos lá. Se eu converter todas as moedas para mim, eu ganho no final R$10. Tá? Só que agora,
se todos os 5 participantes, né, ou melhor, se eu converter todas essas moedas em benefício de todo mundo, cada um ganha R$5, tá? Só que são 5 participantes. Se cada um fizer isso, eu tenho R$25, tá bem? Então, se eu for egoísta, vamos dizer assim, eu ganho 10 pila. Se todo mundo é benevolente, pensa no outro, todo mundo sai com 25 pila, tá? Do jogo. Aí o que aconteceu? O equilíbrio de Nash aqui, né? O maximizador de utilidade. Pegar meus 10 pila, porque cada um vai pegar seus 10 pila, ninguém vai depender do outro. O ótimo social, sair com os 25 se todo mundo contribuir, tá? O que aconteceu? A contribuição, resultados, né? A contribuição para bem público é próxima de metade das fichas, tá? Só que a contribuição para bem público vai caindo com a repetição do jogo. Por quê? Porque se eu transformei tudo em bem público e o outro cara não fez isso, eu vou ficar indignado e eu vou retaliar ele, entendeu? Então, quer dizer, quanto mais repete o jogo, mais próximo do equilíbrio de Nash eu tô chegando. Tá entendendo isso? A retaliação tem um peso enorme nisso. É questões de economia comportamental e tudo mais, que ainda a economia está, como teoria, né, tá engatinhando nisso, né? Vai ser super legal aí no futuro contribuições dessa área, né? Mas o peso da retaliação, isso importa, tá bem? Só um pouco das evidências, né? Bom, o que mais? Beleza, então o mercado ele subinveste em bem público, né? Não chega num ponto de ótimo. Justifica a intervenção governamental, não é verdade? Então o governo pode chegar, o governo tem poder, né? Chega lá e ele pode obrigar os agentes, né, a fornecerem a quantidade ótima de bem público. Quais são os problemas que o governo enfrenta? Bom, mensurar os custos e benefícios dos bens públicos, né? Então, olha lá, como é que eu vou medir a disposição a pagar? Como é que eu vou medir os benefícios da sociedade, né, para a construção desse determinado bem público? Isso tudo a gente vai ver aos pouquinhos. Isso aqui é a pedra fundamental do nosso curso, tá? Então, os custos de uma determinada obra lá são contábeis tranquilo, mas e o de oportunidade? Será que eu faço a obra ou será que eu faço uma praça, né? Começa a complicar a coisa. Mensuração das preferências em relação ao bem público, né? Como computar as taxas marginal de substituição, como somá-las, né? E igualar o custo marginal. Está entendendo? Como que o governo vai chegar nesse nível, né? Será que os indivíduos estão dispostos a revelar preferência? Será que eles não querem pegar carona? Será que os indivíduos sabem qual é a sua preferência? Se eu falo uma praça ou uma estátua, será que eles sabem dizer qual é a preferência, qual é a disposição a pagar de cada um? Né? E é claro, daqui a próxima aula, eu acredito, como que agrega essas preferências. Né? Isso aqui é o início. Uma outra questão importante é o efeito crowd out, né, ou deslocamento, né? Então o que acontece? Quanto mais o governo prover de um bem, ele acaba muitas vezes tirando o setor privado da provisão desse bem. Então pegando no nosso exemplo aqui, ó, lá o bem público, né, fogo de artifício. Então, no nosso exemplo, tinha 40 unidades, né, o mercado ofertava 40 unidades. Faltou para o socialmente ótimo 26,6. Tá? Então o governo pode pegar e dizer, olha, indivíduo 1, tu vai ter que contribuir obrigatoriamente com 13,30. E o indivíduo 2 também, com 13,30. Então como é que fica? Minha utilidade é a mesma coisa, só que bem público é o quanto que o indivíduo 1 vai contribuir, o quanto o indivíduo 2 vai contribuir, e o 26,6 aqui, que é o que o governo impôs. Tá bem? Restrição orçamentária, a mesma coisa, só que menos a contribuição aqui de cada um. Tá? Então, a restrição orçamentária do carinha 1, X1 mais F1, 100 menos a contribuição dele obrigatória. Derivou em relação a F1. Tem aqui, ó, mesma coisa do efeito carona.
Por simetria, está aqui o F2, exatamente igual. Iguala aqui, substitui o F2 aqui dentro, olha lá. F1 igual a F2 vai ser 6,7. Então, o que acontece? O total da provisão privada é 13,14, que somada com os 26,6 que o governo impôs, eu vou chegar exatamente do mesmo 40. Então, o que acontece? Eu simplesmente, em vez do governo com boa intenção, né? Não, vocês estão obrigados a pagar essa diferença aqui, chegar no ótimo social, né? A contribuir com essa diferença. Os indivíduos simplesmente se realocam, né? Eles se deslocam e a minha solução final fica exatamente a mesma. A diferença é que o governo contribui agora com 26,6. Tá bem? Só o crowd out lá, se vocês lembram o efeito lá de macro lá, né, nas ISLM da vida. Tá bem? Bom, algumas evidências empíricas sobre o crowd out. Né? Então aqui, ó, o Andreoni e Payne, né? Testam se subsídios do governo alteram doações privadas ao reduzir a disposição a doar e ou por diminuir esforços de captação de recursos. Então é o seguinte, os caras pegaram ONGs, né, organizações sem fim lucrativo, e foram ver se doações governamentais, ou seja, subsídios governamentais alteravam o quanto que o setor privado contribuía com essas ONGs, tá? E aí o que eles chegaram de resolução, né? Eles viram que sim, o governo, ao ter subsídio do governo nas ONGs, tem um efeito de deslocamento sobre a contribuição privada nas ONGs. Só que eles acharam, né, que esse efeito de deslocamento se deve muito mais no comportamento das próprias instituições a não buscarem tanto essas doações. Né? Não é tanto os indivíduos que agora recebem subsídio do governo, não vou mais contribuir. Não é tanto isso, até porque essa é uma informação acho que é até difícil de perceber, né, de ter. Mas a agência, né, a ONG, não corre mais tanto atrás de investimento. Tá? Esse é o efeito que eles encontraram. Como outras maneiras, né, de prover os bens públicos, né, de maneira privada é através das doações. Tá? Então aí tem warm glow, né, a reciprocidade, a pressão social, o altruísmo. Né, são maneiras de eu tentar que a solução privada encoste na ótimo social. Aí tem esse artigo aqui que eu achei muito legal, do Falk, esse aqui, né, que ele conduziu um experimento de campo para investigar a relevância da reciprocidade nas doações. Então vamos lá. O que ele fez? Ele mandou para um grupo controle, mandou cartas, né? Então, 1/3 dessas cartas, né, não continham nenhum presente, era só um pedido, né, doe para aqui crianças de rua em Bangladesh. Doe para as crianças de rua em Bangladesh. 1/3 das cartas continha um pequeno presente, né, que é um cartão postal desenhado pelas crianças e um envelope. Tá? Então aqui é um nível de tratamento. Tá? Então ele já deu, para testar a reciprocidade, já deu um presentinho para ver o que ia acontecer com as doações. E 1/3 dessas cartas continham um presente grande, ou seja, 4 cartões, tá? E 4 envelopes, ou seja, um presente já bem maior. E aí, pois bem, o que ele identificou? Que quanto maior o presente que as pessoas recebiam, maior eram as contribuições. Né? Ou seja, de novo, tende a ter reciprocidade nas doações. Né? Que nem a questão, a retaliação lá do caso das fichas, aqui é a mesma coisa. As pessoas tendem a ter a reciprocidade. Tá bem? Aí aqui, ó, o presente grande foi bastante efetivo, mesmo, né, dado o custo. Né? Ou seja, valeu a pena. Quanto mais encher a pessoa de presente, maior o retorno. Tá bem? Bom, um outro estudo aqui, que eu também achei muito legal, é esse Delavigna List Maldendier, né, de 2012. O que eles foram fazer? Né? O que eles foram testar? Olha só. É um experimento das pessoas iam bater de porta em porta, tá? Para ver se conseguiam arrecadar recursos, tá?
Então teve para um grupo de pessoas, né, o grupo controle, eles simplesmente chegaram um dia, bateram na porta, o senhor pode contribuir aqui para a nossa causa, não sei o quê. Por um segundo grupo, eles botaram um papelzinho lá na frente, né, um folder, dizendo, olha só, a gente vai te visitar daqui a, sei lá, uma semana no horário tal. Tá? Botaram um aviso. E aí, depois de uma semana, foram lá e bateram e foram fazer o pedido esse de recurso. Tá? Então, olha só. Como eles disseram o horário, o cara já pode... eu sei que é eles, não vou atender, eu saio de casa antes. Tá? E para um outro grupo de tratamento, eles fizeram a mesma coisa, deixaram o folder. Tá? Só que esse folder, eles botaram a opção para o cara botar ali, ó, não perturbe. Tá bem? E aí, eles simplesmente não iam bater na casa do cara. Tá? E aí, o que eles acharam? Olha só que interessante. O folder, ele reduz a frequência de atendimento da visita. Tá? Então, da galera que foi avisada, 9% não atendeu, né? Da média, né? Em relação à média, 9% abaixo da média não atendeu a porta. E 23% em relação ao grupo de tratamento 2, né? Lá com a opção também do não perturbe. O folder simples, ele não reduz as doações. No entanto, o folder com a opção não disturbe reduz as doações drasticamente aqui, né? 28%, 40%. Né? Essas doações são concentradas nas menores, mas enfim, o importante é o quê? Que a pressão social é importante e determinante das doações de porta em porta. As pessoas tendem a doar mais por não gostarem de dizer não do que por altruísmo. Ou seja, os caras que foram avisados que os caras iam lá pedir dinheiro, esses loucos evitaram atenderem a porta, entendeu? Eles não estavam lá, não abriram a porta, entendeu? Botaram não disturbe, tá? Agora, os caras que foram pegos de surpresa, esses aí, poxa, né, o cara tá aqui me pedindo e tal, tá enchendo, então eu vou contribuir, tá bem? Ou seja, a pressão social, né, o cara tá lá pegar de surpresa, é um indicador mais forte do que o próprio altruísmo, tá bem? Pegaram a ideia, pessoal? Espero que vocês tenham gostado dessas evidências. Vai ter, via de regra, vai ter bastante agora nas aulas, tá? Bom, aqui estão as referências, né, dos ensaios, dos artigos, né, dos livros também. Bom, pessoal, seguimos na mesma barca, tá? Qualquer dúvida, qualquer coisa, vocês podem me mandar e-mail, tá joia? Continue fazendo as listas aí e entregando, tá? Um abraço, até mais.